Olha só, meus queridos, o que que acontece com essa placa. O que será que essa placa tá com problema, hein? Olha aqui. Todos os LEDs ficam acesos, menos um LED apagado. Complicado, hein? Será que o problema tá na potência ou tá na interface? Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos no canal Tecmax Service, solução em qualidade. Neste vídeo, meus queridos, eu vou falar uma coisa topzera para vocês, tá? Vocês desconhecem esse defeito, mas eu já vou te dar o diagnóstico para você saber o que que acontece com essa placa quando ela fica assim, ó. Olha só o que que acontece com essa placa. Todos os LEDs ficam acesos, tá? E a placa de potência funciona, tá? Liga a placa, mas ó, não habilita nenhuma função, nem desliga, tá bom? Mas sai os 5 volts lá, tá certo? Olha aí. Então, por que será que acontece isso? Então vamos lá ver na prática o que que acontece? Então vamos lá. Vou deixar os avisos para o final, tá? Vou deixar os avisos para o final, para a gente estar, né, se interagindo nesse defeito dessa placa aqui. Tá bom, meus queridos? Então, bora lá que o vídeo tá show de bola e vocês vão gostar demais. Então não pula o vídeo, não pula esse vídeo, que cada parte é importantíssima, tá? Para o seu aprendizado, tá bom? Então, vamos lá que vocês vão gostar. Meus queridos, é o seguinte. Essa placa aqui, ela é de uma cliente, tá bom? Só que quem mandou essa placa para mim foi um técnico, tá? O que que ele me disse? Ele falou assim que quando chegava na casa do cliente, quando ele foi instalar a placa da casa do cliente, a placa ligava normalmente, tá? A placa ligava normalmente, fez todo o processo, mas quando a cliente mandou um vídeo para ele, a máquina fazia todo o processo, mas com a interface toda ligada, tá? Depois de várias conversas com essa cliente e também com o técnico, entrei em mediação, que eu fui descobrir algo que é interessante para você. Então, o que que aconteceu com essa placa? Por que que ela tá assim? Então, vamos lá no início de tudo. Então, a placa entrou em curto, tá, meus queridos? A placa entrou em curto. Então, esse técnico, ele levou uma placa nova e colocou lá, tá? Colocou lá, certo? Colocando lá, a placa interface ligou. Só que tinha um porém. Quando essa placa de potência, né, a antiga placa de potência entrou em curto, a placa interface estava conectada à placa de potência que estava em curto, certo? Então, ele só trocou a placa de potência. Então, por aí vai. Só que quando eu mostrar esse vídeo para você, que vai aparecer agora aqui na tela, vocês vão ver que a máquina está fazendo todo o processo. Ou seja, ela fica com os LEDs, todos os LEDs acesos da interface, mas ela está fazendo o processo. Veja bem o que está acontecendo aí, ó. Tá vendo? Então, ela faz todos os processos, mas com a interface toda ligada. Por que que isso acontece, meus queridos? Por que que isso acontece? Eu vou falar para vocês. Ela fica assim, ó. Ó, não funciona. Agora, nenhum LED funciona mais, ó. Tá vendo? Agora, nenhum dos LEDs mais funciona. Só funciona 2, ó. Olha só que interessante. Aí vocês vão falar, ah, professor, isso é placa... essa placa é incompatível com a lavadora. Essa placa com certeza não é compatível com a placa. É bem semelhante, né? É bem semelhante ela não ser compatível com a placa, tá? E pode também ser um problema de um curto também da placa interface. Só que não, meus queridos. Só que a placa tá ligando. Olha. A placa liga, ó. Agora só ligou 2 LEDs, tá? Ela só ligou 2 LEDs. Então, quer dizer, será que a interface está matando a minha atenção? Não, então vamos lá. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a placa aqui, certo? E eu vou ligar novamente, ó. A placa funciona. Sai o meu 5 volts, menos 5 volts, certo? Mas, ela só faz isso, tá? Vou conectar de novo aqui a placa interface e vou ligar para vocês verem.
Olha lá, fica só com os dois LEDs ligados. Tá vendo por que que isso acontece? Porque é o seguinte, nesse vídeo que vocês viram, a máquina fazendo todo o processo de enchimento, ela bate com os LEDs todos acesos. Por que que todos aqueles LEDs ficam acesos? Por causa desses dois microcontroladores aqui, ó. Tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó. É por causa desses dois aqui, ó. Então é por causa desses dois aqui, ó. Desses dois microcontroladores aqui, ó. Então, quer dizer, um desse aqui já danifica, um desse danifica e só fica funcionando um. Olha lá, já acionou um já, ó. Olha lá. Olha lá. Entendeu? Então, o que que acontece? Só aciona, tá? Só fica um funcionando, pessoal. Fica só um funcionando. E se você não desligar rapidamente essa placa, se ela ficar desse jeito aqui, ó. Se ela ficar desse jeito aqui, ó. Você sabe o que que vai acontecer? Por muito tempo, ela fazendo todo o processo, ela vai queimar a sua fonte chaveada aqui, ó. Ela vai queimar a sua fonte chaveada e vai queimar o microcontrolador da placa. Ou seja, ela vai queimar em dois lugares, certo? Ela vai danificar tanto a fonte quanto o microcontrolador. Então, quando vocês pegam um curto na placa, onde a placa de potência está em curto, tá? Como que é o curto, professor? O curto é lá na saída de -5, onde ele vai bipar no -5 e no pino comum. Então, se você pegar uma placa com esse tipo, já troca os dois, tanto placa de potência quanto interface. Ah, professor, mas a placa de interface está funcionando. Sim, ela vai funcionar por um período bem curto, tá? Se ela não funcionar aí por uns 2 dias, funciona até menos. Por quê? Porque ela fica acesa aqui porque um desses microcontroladores aqui estão funcionando. Depois que ele fecha, quando os dois fecham junto aqui, o curto, acaba queimando a placa de potência, tanto a fonte chaveada quanto o microcontrolador. Então, quando fecha o curto, quando os dois controladores aqui, ó, quando esses dois microcontroladores aqui eles fecham o curto aqui, acabou. Vai danificar o seu microcontrolador, já era, tá? Então, quando isso acontece, você já tem que trocar tanto a de potência quanto a interface. Para quê? Porque o interface, ela entra em curto quando apresenta isso aqui, ó, tá? Quando apresenta isso aqui. Quando começa a apresentar isso aqui, você já pode descartar essa interface. Tem como trocar esse componente, professor? Tem como trocar esses dois componentes aqui, ó, tá? Tem como trocar esses dois componentes, tá bom? Esses dois componentes aqui, a referência dele é 74HC595D, tá bom? Vou repetir aqui, ó, 74HC595D, tá bom? Então, é trocar esses dois microcontroladores aqui. Onde que você acha isso aqui? No Mercado Livre, ou também no baú da eletrônica. No Mercado Livre você consegue achar, tá bom? E no baú da eletrônica também você acha, certo? Apresentou isso, troca esses dois aqui, ó, microcontroladores, que a placa volta a funcionar normalmente, mas você tem que trocar a placa de potência, tá bom? Tem que trocar a placa de potência, senão você vai queimar tanto a fonte, a entrada da fonte, quanto o microcontrolador. Então você vai dar prejuízo novamente aí no seu bolso, tá bom? Você que é técnico e você também que é cliente que está assistindo esse vídeo agora. Então, se você quer aprender, faça o jeito correto que eu estou te explicando, tá bom? Então, esse defeito acontece quando essa placa aqui, ela entra em curto, justamente lá no microcontrolador. Aí o curto passa para a interface, desencadeando esse problema aqui, ó, que vocês estão acabando de ver, ó. Tem um LED, tem vezes que esse LED acende, tem vezes que não, tem vezes que aqui acende, tem vezes que não, como vocês viram, né? Então ele tem essa intermitência, tá? Entendeu? E acaba que, ó, tá esquentando até, ó, tá até esquentando muito aqui, ó, o microcontrolador aqui, ó, o regulador de 5 volts, ó. Se eu pôr a mão aqui, ele tá esquentando muito, entendeu? Olha, até que o PTC não tá esquentando tanto. Vamos pôr a mão aqui, ó.
LNK também não está esquentando muito, mas aqui o regulador aqui está esquentando muito. Então eu já vou desligar essa placa, né? Porque para eu não danificar minha fonte aqui, tá? Porque ela vai danificar. Se eu deixar ela do jeito que está aqui, o meu LNK ele vai entrar em curto também, tá bom? Ela vai entrar em curto. Por quê? Porque esses dois componentes aqui, ó, eles vão fechar o curto, tá? Eles vão fechar o curto entre eles e vão queimar o meu LNK e vão queimar o microcontrolador. Na verdade, o microcontrolador, ele também tá com problema, tá? Então eu posso colocar uma placa nova aqui, ó, que ela não vai funcionar também, tá bom? Por que ela não vai funcionar? Ah, professor, mas ela tá bipando. Ela bipa, mas... Uai, agora eu não entendi o seu argumento. Se ela tá bipando e o problema tá na interface, então por que disso? Por que, meus queridos? Ela bipa? Sim. Ela tá ligando a interface? Sim. Só que a saída de alimentação dessa interface está em curto, tá? Ela está em curto. Ou seja, se eu colocar essa interface aqui, ó, em outra placa de potência, ela também não vai funcionar. Você sabe por que ela não vai funcionar? Porque esses dois microcontroladores aqui, ó, esses dois circuitos integrados estão com fuga ou também em curto, tá? Nesse caso aqui, eles estão com fuga, não em curto, eles estão com uma fuga, certo? Então é por isso que eu pegar essa placa aqui, ela não vai funcionar. Nem outra placa nova funcionando, tá? Então, para ela funcionar perfeitamente, eu teria que trocar esses dois circuitos integrados aqui, ó, tá bom? Aí sim funcionaria em outra placa. Mas se eu colocar a placa do jeito que tá aqui, eu queimo a outra placa também. Porque o curto ainda persiste aqui, né? Essa fuga ainda persiste aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, ela funciona? Ela liga? Sim, ela liga. Só que tem um porém. Tem um simples porém na frase. Ela tá com a saída de alimentação da interface em curto. Então, se eu pegar uma interface nova, o que vai acontecer? Ela vai ficar com todos os LEDs acesos também. Aí você vai falar, agora que eu não entendi foi nada. A placa bipa, mas está acendendo todos os LEDs. Será que eu comprei a interface errada? Aí você volta lá na loja e compra uma interface. Coloca novamente. A interface não é. Entendeu? Aí você volta. Ah, pô, deve ser a interface, não tem lógica. Ou o lote tá ruim. Não, não é que o lote da interface tá ruim. É porque sua placa que tá ruim. Entendeu? É sua placa que tá ruim. Por quê? Porque a saída do micro que alimenta a interface, ela tá em curto. Tá? Não é que ela tá em curto totalmente. Ela tá em curto. Por que a sua placa liga e ela bipa? Agora que são elas. Por que ela bipa e ela liga? Então vamos aqui ampliar aqui o nosso vídeo aqui, né? Vamos ampliar aqui o nosso vídeo. Então por que ela tá ligando? Por que ela liga? Ela faz esse bip, sai o -5 e a placa fica assim. Por quê? Então vamos lá, por que ela liga? Porque o meu regulador aqui está sendo alimentado, né? Ó, tá aqui, ó. O meu microcontrolador, o meu regulador está sendo alimentado por quanto? Pelos 12 volts que está em cima desse capacitor, correto? Beleza? Então meu regulador ele vai jogar uma tensão negativa de -5 em cima desse capacitor. Beleza? Então quem que alimenta o meu micro? Quem que alimenta o micro? É esse capacitor que alimenta o micro. Certo? É esse capacitor que alimenta o micro. Então por isso que a placa vai bipar. Porque ela está recebendo alimentação. O microcontrolador está recebendo alimentação. Tanto do comum quanto do -5. Só que a saída do microcontrolador, ela está em curto. Tá? A saída está em curto. Então o que acontece? Na hora que vou alimentar a placa de interface, o que acontece? Ela fica com todos os LEDs acesos. Entendeu? Então, por que danificou? Porque eu coloquei uma interface já em curto na placa de potência. Então isso desencadeou que a minha placa queimasse. Mas por que ela queimou? Porque eu deixei ela em um longo período dela funcionando com todos os LEDs ligados. E o que aconteceu? O curto entre elas fechou
né, e acabou danificando a placa, certo? Acabou danificando essa placa. Então foi por isso que aconteceu isso, certo? Foi por isso que aconteceu de a placa queimar, tá bom? A placa queimar, a placa interface queimar, certo? Entrar em curto e também entrar em curto a placa de potência. Nesse caso aqui, tem como recuperar a interface. Nesse critério tem como recuperar a interface, tá? Nesse critério aqui tem como recuperar a interface. Agora, a placa de potência já não tem como, tá bom? A placa de potência já não tem como. Então, nesse critério eu teria que comprar outra placa de potência e eu consegui recuperar a placa interface. Beleza? Então, meus queridos, se vocês pegarem uma lavadora, você técnico e você cliente, acontecer isso com a sua lavadora, você técnico, pegar uma máquina do seu cliente com esse problema, o que vocês vão fazer? Analise para ver se não tem nenhuma fuga entre eles. Só de você ver esse diagnóstico, você já sabe que a placa está ruim. Aí o que você vai fazer? Você vai diagnosticar a placa de potência, tá? Para ver se ela não tem nenhuma fuga, para ver se ela não tem nenhum curto, tá? Nesse critério aqui, ó, dessa placa, ela não tem curto, tá? Porque ela liga. Então, ou seja, ela tem uma fuga, né? Um curto na saída do microcontrolador, aonde faz com que aconteça esse probleminha aqui que vocês viram aqui agora, tá bom? Então, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, esse vídeo foi útil para vocês, foi de total aprendizado, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilha, meus queridos. Compartilha aí com todos os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, tá? Para que esse ensinamento chegue em mais pessoas, tá bom? Não deixa de deixar seu like. O like é importantíssimo para manter o nosso canal aqui sempre ativo e você também tá recebendo aí notificações aí de primeira mão, tá bom, meus queridos? Então, se vocês gostaram, tá? Muito obrigado pela colaboração de todos, tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por você ceder esse tempo em assistir o nosso vídeo aqui da Tecmax Service, tá bom? A gente sempre fazendo o vídeo aqui com carinho, com bastante dedicação, para que você entenda com mais clareza e transparência para vocês, tá bom, meus queridos? Meus queridos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu, pessoal, tamo junto!